Olá pessoal, meu nome é Vitor Souza, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo e eu não sei editar vídeos. Hoje estamos aqui gravando essa aula que é um resumão da disciplina de linguagens de programação, né, que é uma disciplina que no currículo da UFES ela está sendo até migrada para um novo nome chamado Paradigmas de Programação, disciplina que vai trazer uma abordagem teórica falando dos paradigmas de programação e da teoria por trás das diversas linguagens de programação de alto nível, né? Então, nós pegamos aí o conteúdo do curso, que é dado um semestre, e vamos tentar falar aqui desses tópicos bem rapidamente, para que o vídeo também não fique muito extenso, mas notem que é o conteúdo de um curso inteiro, né? Então, nós vamos falar muito rápido, coisas só para as pessoas que já fizeram esse curso poderem relembrar, por exemplo, no contexto de fazer algum exame e que contemple todo o conteúdo de um curso de ciência da computação, engenharia de computação, e aí no final também dessa apresentação, que eu posso disponibilizar os slides, vou deixar o link aí no vídeo, nós também vamos falar de algumas questões de alguns desses exames, como por exemplo o ENAD, né, o Exame Nacional de Avaliação dos Cursos de Graduação, e também o POSCOMP, que é o exame que é feito para ingresso na pós-graduação em computação, que vários programas de pós-graduação adotam, né? Então, nós vamos passar por esses itens, uma breve introdução, e aí a teoria de linguagem de programação vai falar de amarrações, valores e tipos de dados, variáveis e constantes, expressões e comandos, modularização, polimorfismo, exceções, concorrência e avaliação de linguagem, que são os capítulos do livro de linguagem de programação do professor Flávio Varejão, colega aqui da Federal do Espírito Santo. Então, assim, por que a gente faz esse estudo de linguagem de programação, né? O estudo é para que a gente possa avaliar essas linguagens. A gente avalia propriedades que são desejáveis em linguagem de programação, né? Se uma linguagem de programação ela promove códigos legíveis, se ela facilita você escrever o código, então tem redigibilidade, se ela promove códigos confiáveis, eficientes. Então, só para dar um exemplo rápido, Java, por exemplo, a linguagem que verifica os índices de vetores, isso dá maior confiabilidade, porém uma menor eficiência em relação, por exemplo, a C, que não faz essa verificação, né? Então, tem várias características das linguagens que vão acabar afetando essas propriedades desejáveis, né? E aqui a gente lembra sempre que isso se considera o caso médio, independente do programador. Lógico que um programador muito habilidoso, numa linguagem que não promove legibilidade, pode fazer um código mais legível do que um programador pouco habilidoso numa linguagem que promove legibilidade. Então não estamos falando de comparar a habilidade das pessoas, mas sim a capacidade da linguagem de promover aquilo num caso médio, né? E as propriedades podem ser conflitantes, como eu acabei de exemplificar aqui da confiabilidade e eficiência, né? Então, uma outra coisa que se estuda também nessa disciplina é uma breve introdução à especificação de linguagens, porém isso vai ser aprofundado mais numa disciplina de compiladores. Então, a linguagem é dividida entre léxico, sintaxe e semântica. O léxico são os caracteres, os termos que podem ser utilizados, as letras que podem ser usadas para poder você escrever programas. A sintaxe é como esses termos podem ser arranjados, né? Então, você vai fazer uma atribuição em uma determinada linguagem, a variável, o símbolo de atribuição e o valor, não é valor, variável e símbolo de atribuição. Então a sintaxe é a ordem com que você coloca esses termos que são considerados válidos, né, no léxico da linguagem. E a semântica é o que significa. O que significa x igual 1? Numa linguagem de programação como C ou Java, significa que a variável x vai receber o valor 1. Né? Então a especificação da linguagem é feita usando geralmente esses três componentes. E aí, depois de especificado o projeto, você chega no ponto de como que isso vai ser de fato executado, né? Então, o processo que a gente chama de tradução é traduzir essa linguagem alto nível para a linguagem de máquina, para que a máquina possa executar esse código. Então, nós temos, tradicionalmente, linguagens que são mais voltadas para compilação, em que você traduz durante esse processo de compilação tudo para a linguagem de máquina na plataforma em que se encontra, por exemplo, numa máquina Linux, e aí você gera um executável, e esse executável ele pode ser executado quando você quiser, já está compilado. A interpretação está no outro extremo do espectro, em que você não faz esse processo. Quando você executa o próprio código-fonte, e aí a execução vai passando linha por linha, e a cada linha vai fazendo a tradução, fazendo a compilação daquela linha para a linguagem máquina e manda executar. Então, só as linhas que estão sendo executadas são realmente traduzidas para a linguagem de máquina.
E o modo híbrido é um meio termo em que você define uma linguagem intermediária, como por exemplo em Java você tem o bytecode, né? Lá em .NET você tem a Common Language Runtime, na CLR. Então você pega o código-fonte, traduz para essa linguagem intermediária, e essa linguagem intermediária é executada por um interpretador que geralmente se chama máquina virtual, né? Máquina virtual Java ou a máquina virtual do .NET. Então essa é uma outra questão que também é trazida logo no início do curso, né? Outra questão também são os paradigmas, que dependendo do paradigma você tem algumas características, algumas questões que você estuda que são diferentes, né? Então os autores eles dividem os paradigmas de forma diferente, mas uma divisão que eu acho interessante é dividir primeiro em imperativo e declarativo. O paradigma imperativo é aquele em que você diz ao computador sempre o que é para fazer, né? Então é baseado na questão de você dar uma ordem para que ele coloque um valor numa variável, para que ele faça um cálculo, para que ele faça um desvio. Então você vai dizendo para ele exatamente o que você quer que ele faça. Sendo que o declarativo é mais baseado na questão de você diz qual é o problema e como que aquilo é resolvido com as estruturas de dados e a memória e o fluxo de controle é a própria linguagem que determina, né, quando faz o processo de tradução. Então, no declarativo você só diz o que é que você quer, qual é o problema a ser resolvido e não como você vai usar a estrutura interna do computador para resolver. Então, no imperativo você pode falar de estruturado e orientado a objetos, estruturadas as linguagens que não trazem os conceitos de orientação a objetos, né? E orientado a objetos aquelas que trazem o conceito de classe, de herança, polimorfismo, todos esses conceitos. E no declarativo você tem as duas grandes categorias, seria o funcional e o lógico, né? O funcional baseado em funções da matemática, funções são compostas de outras funções mais simples, até você conseguir compondo funções mais complexas em cima de funções mais simples resolver o problema. E o lógico que você tem algumas frases que são dadas, né? Que são informações que são dadas, são tipo, statements, né? E depois você pode colocar algumas regras e depois você faz algumas perguntas em cima daqueles dados, aqueles fatos, me veio agora o termo, os fatos, as regras, e você faz as perguntas em cima daqueles fatos, aquelas regras, e a linguagem te responde verdadeiro, falso, ou te preenche algumas lacunas, né? Então o paradigma lógico é nesse esquema. Então nós temos uma evolução ao longo da história, que eu não vou entrar aqui no histórico das linguagens de programação, mas é uma pesquisa interessante, caso você se interesse, de você ter primeiro uma questão das estruturas, depois isso vai abstraindo cada vez mais para os tipos abstratos de dados, orientado a objeto, e agora a gente vê uma mudança para as linguagens serem multiparadigmas, né, tendo características de vários paradigmas diferentes. Bom, entrando nos temas específicos da teoria de linguagem de programação, a gente começa com amarrações, né? Amarrações são associações entre entidades de programação, e aí a gente vai ter um foco maior em identificadores. Quando a gente faz X, recebe 1, esse X é um identificador, e ele pode ser chamado por alguns autores como vinculação ou ligação. Em inglês usa o termo binding. Então esses identificadores eles são amarrados, eles são vinculados a determinadas coisas, determinadas entidades de programação. Então esse X, por exemplo, vai ser vinculado a um espaço de memória onde vai estar colocado o valor dessa variável. Ele pode estar vinculado a um tipo. Então esse tipo, numa linguagem de tipagem estática, vai ser uma vinculação estática de tipo. Então você vai fazer, ao compilar esse X, ele foi definido como inteiro, ele vai ser inteiro durante todo o seu escopo. Numa linguagem de tipagem dinâmica, não. Ele pode mudar de tipo, então ele é vinculado inicialmente ao inteiro, você atribui uma string, ele passa a ser vinculado ao tipo string. Então tem várias vinculações que são feitas e elas são feitas em diferentes tempos, né? Você pode pegar até identificadores que são operadores da linguagem. O asterisco em linguagens como C, C++ e Java, ele pode significar outras coisas, mas ele significa também uma operação de multiplicação. E isso está desde o projeto da linguagem. Desde o projeto da linguagem que o asterisco significa multiplicação. Então essa vinculação ela é feita no projeto da linguagem e não muda. Algumas coisas podem ser feitas na implementação do tradutor. Então quando você criou um compilador de C, você vinculou o tamanho do tipo int a 4 bytes ou a 8 bytes, por exemplo. Ou a 2 bytes, que seja. Então, o tamanho do int geralmente é ligado ao tamanho da palavra da plataforma em que aquele compilador vai ser usado por uma questão de eficiência, que é uma das coisas que a linguagem C
preza, né? Então, algumas coisas são vinculadas na implementação do tradutor, compilador ou interpretador, né? Algumas coisas são vinculadas em compilação, esse exemplo que eu dei, né, numa linguagem de tipagem estática, então você vincula os tipos durante a compilação. Algumas coisas podem ser só em tempo de ligação, então o processo de ligação é quando você faz compilação separada, então pensa lá que se você programou em C, você já fez um tipo abstrato de dados em C, você já fez uma compilação desse tipo para um arquivo .o separadamente. E se esse tipo abstrato, por algum acaso, utiliza uma outra biblioteca, tipo um printf, quando o stdio para fazer printf, quando você cria aquele .o, ele fica pendente. Onde é que está o printf? Porque ele compilou só aquele módulo. Quando você cria o executável, aí sim ele vai ligar tudo. Todas as referências a coisas que são importadas de outros módulos, elas têm que ter um endereço específico de chamada desse método no momento da ligação. Então também existem algumas vinculações que acontecem em tempo de ligação. Tempo de carga, por exemplo, variáveis do tipo static, variáveis globais e tal, elas ganham um espaço de memória quando você carrega o programa e depois não mudam, ficam sempre, até o término da execução, elas ficam ali. Então algumas vinculações acontecem em tipo tempo de carga e algumas só em tempo de execução, como por exemplo o valor dessa variável x ou o tipo de uma variável numa linguagem dinamicamente tipada, etc. Né? Então você vê que eu já falei de estático e dinâmico várias vezes aqui, isso é uma distinção importante. Tudo que é vinculado antes da execução é dito que é estático. Então, se foi vinculado em compilação é estático, em ligação é estático, em tempo de carga é estático. Tudo que é vinculado em tempo de execução é dinâmico. Então, esse termo é usado em vários conceitos de linguagem de programação. E você lembrar desse corte aí, execução é dinâmico, tudo para trás é estático, te ajuda a entender o uso desse termo. Com relação aos identificadores, as linguagens também têm que trazer em seus projetos algumas questões, por exemplo, se eles vão ser sensíveis ao caso ou não, se tem tamanho máximo, se tem caracteres que são restritos, se pode usar qualquer caractere ou só alguns, se tem palavras reservadas, palavras-chave, palavras pré-definidas, né? Então as palavras reservadas são aquelas que não podem ser usadas. Por exemplo, goto em Java é uma palavra reservada, você não pode usar como nome de variável, mas ela não significa nada. Então as palavras-chave são aquelas que significam alguma coisa. Goto em C, ela é tanto reservada quanto chave, porque ela significa um comando. Então, em algumas linguagens, você tem palavras-chave que não são reservadas. Então, em Fortran, você pode definir uma variável que é do tipo real e que chama integer, e uma variável do tipo integer que chama real, porque as palavras-chave elas não são reservadas, você pode usá-las como nome de coisas. E as palavras pré-definidas são aquelas que, além disso, você pode ainda redefini-las. Então, existe um significado para elas, mas você pode trocar esse significado. Então, você tem esses três conceitos com relação aos identificadores e que as linguagens e seus projetos precisam decidir. Ainda sobre amarrações, a gente traz na teoria de linguagem de programação o conceito de ambiente de amarração, que é o conjunto de amarrações acessíveis em uma determinada linha de código. Então você tem lá um código qualquer e em uma determinada linha você pode, por exemplo, atribuir a x o valor de y. Por quê? Porque existe uma amarração a y, uma variável y definida, e ela está presente ali naquela linha de código, ela está válida, o escopo dela está ativo, né? Então o ambiente de amarração é dado uma linha de código, quais são todas as amarrações que estão visíveis, estão acessíveis, porque pode ser que uma amarração esteja ativa também, mas não esteja visível, porque você tem o conceito de sombreamento que eu vou falar na sequência. O escopo é um outro ponto de vista dessa mesma questão. O escopo é, dado uma amarração, quais são todas as linhas de código que ela é acessível. Então pensa numa função, um método, qualquer um bloco, e aí você define uma variável dentro desse bloco. Da definição da variável até o final do bloco, ela está acessível. Então, esse conjunto de linhas de código é o seu escopo. E no ambiente de amarração de cada linha dessa, ela vai estar presente também. Então, cada linha dessa tem um conjunto de amarrações acessíveis. Então, se aquele é o escopo da variável x, por exemplo, a variável x estará presente no ambiente de amarração de todas essas linhas. E aí nós temos a diferença entre escopo estático e escopo dinâmico. Novamente, estático e dinâmico aparecendo. O estático ele é definido em tempo de compilação. Isso significa que você pode definir o escopo olhando apenas para o texto do código. Então, ele também é chamado de escopo léxico. O escopo estático, ele, então, funciona da seguinte forma. Se você tem
uma variável que foi definida num determinado bloco, ela está visível dentro daquele bloco e subblocos que possam ter dentro daquele bloco, né? E o escopo dinâmico não. O escopo dinâmico você precisa avaliar. Então, assim, voltando ao escopo estático só para explicar melhor, né? Então, a variável é visível ali e internamente. Então, quer dizer que dentro de um determinado bloco, se eu me refiro a uma variável qualquer y, eu olho dentro daquele bloco. Essa variável tem ali? Não. Então, eu olho no bloco superior. Ela está ali? Não. Então, eu olho no bloco superior, até chegar no máximo, sei lá, no escopo global. E aí ela tem que existir, senão o programa não vai compilar, né? Dentro do escopo dinâmico, não, você tem que olhar qual é a sequência de chamadas de funções que acontecem, porque quando uma função ela chama uma outra função, aquilo que estava definido no escopo dessa função passa para outra. Então, se a função f1 tem uma variável x e ela chama a função f2, na f2 você faz referência a x, você está fazendo a referência a x que foi definida em f1. Mesmo que esses blocos não sejam um dentro do outro, tá? Então, o escopo dinâmico ele é mais confuso, não é muito comum que a gente pense da forma que o escopo dinâmico é estruturado, e ao longo dos anos ele foi caindo em desuso, tem pouquíssimas linguagens que usam esse tipo de escopo. Também com relação às amarrações e o escopo, tem essa questão dos blocos dentro dos outros blocos, né? Algumas linguagens elas começaram com blocos monolíticos, o escopo é um só, tudo vale em todo qualquer lugar. Aí eles foram sendo aninhados e tendo blocos separados, primeiros, mas não aninhados. Então, por exemplo, cada função é um bloco separado que não compartilha escopo, mas não pode ter aninhamento. Então, o que é definido em qualquer ponto da função vale em qualquer ponto da função. Ou aninhados, em que você tem uma função, dentro dela tem um if, dentro dele tem um for, e cada bloco que você abre um novo escopo que, quando é fechado, aquelas variáveis definidas dentro daquele escopo deixam de existir. Então, as linguagens elas foram evoluindo e elas têm seus projetos de decidir qual tipo de bloco, né, de escopo de bloco vão utilizar. E aí vem a questão do ocultamento ou do sombreamento, né? Se você tem uma variável global x e dentro de um método ou uma função você define uma variável local x, essa variável local x faz sombra em cima da variável global. Então a variável global teoricamente teria o escopo do programa todo. Porém, naquela função em que existe uma variável fazendo sombra nela, ela não aparece no ambiente de amarração daquelas linhas de código. Ou seja, aquela função ali, as linhas daquela função estão fora do escopo da variável global e ao escopo da variável local. Isso nos leva à última questão do capítulo de amarrações, que é o tempo de vida ser diferente do escopo. Por quê? Porque o tempo de vida da variável global é total, mas ela não tem como escopo aquela função onde ela está sendo sombreada. Uma outra forma também é quando você tem uma variável local que é definida como static. Quando ela é definida como static, ela passa a ter o tempo de vida global, ela não é desalocada, o que significa que cada vez que você chama a função, ela mantém o valor que ela tinha quando você chamou a função da última vez. Você chamou a função uma vez, ela terminou valendo 1, quando você chama de novo, ela vale 1, ao invés de, sei lá, 0, que era inicialmente. Aí você terminou valendo 2 e chama de novo, ela começa valendo 2. Então o tempo de vida dela é o programa todo. No entanto, o escopo é somente aquele bloco ali, aquela função. Então, o escopo de uma variável não necessariamente é igual ao seu tempo de vida, apesar de que na maioria das vezes é. Também temos a diferença entre definição e amarração, uma diferença bem pontual, talvez nem vale a pena tanto assim gastar muito tempo. Quando você define alguma coisa, significa que você já produz as amarrações. Então pensa num tipo abstrato de dados em C, em que você vai ali e coloca que existe uma função desse tipo abstrato de dados no ponto H, ela por exemplo, é uma pilha, então empilhar, você só diz que a função existe e coloca a sua assinatura. Isso é declarar a função. Ela produz uma amarração, mas as entidades ainda serão criadas. E quando você tem o ponto C, em que você realmente implementa aquela função, aí você está definindo a função. Então, algumas vezes você também consegue só declarar que uma variável existe, mas ela é definida em um outro módulo e será importada em tempo de ligação. Então,
as linguagens elas podem restringir esse tipo de coisa, onde você pode fazer uma definição, onde você pode fazer uma declaração, e as declarações e definições, né, elas podem ser compostas, recursivas, a gente não vai entrar em muitos detalhes, que acho que isso já foge do propósito aqui do nosso resumão. Na sequência, falando de valores e tipos de dados, um valor é uma entidade de computação, é um dado, né? Então, as linguagens organizam os dados em tipos, que seriam conjuntos de valores que exibem comportamento uniforme nas operações associadas. E isso é uma característica de linguagem de alto nível, porque quando você fala de uma linguagem de montagem, um assembly, essa linguagem ela não tem essa definição de tipo, não tem um sistema de tipos, né? Ela tudo é binário, você faz com aqueles valores binários o que você quiser fazer. Porém, uma linguagem de alto nível, ela vai trazer aí um conjunto de tipos, e em geral com um número fixo de valores e, portanto, tem uma cardinalidade. O exemplo mais simples é o tipo booleano, ele tem cardinalidade 2 porque ele tem dois valores, verdadeiro e falso, né? Então, outros tipos eles podem ter um número maior de valores. O tipo inteiro, com 4 bytes, possui um número muito grande de valores possíveis que podem ser utilizados nos cálculos dessa linguagem, né? Então, aí nós voltamos para a questão da tipagem, né, que nós já antecipamos quando falamos de amarração. Nós temos linguagens que fazem tipagem estática e temos linguagens que fazem tipagem dinâmica. A tipagem estática define-se o tipo em tempo de compilação. Então, aquela variável não muda de tipo, se ela foi definida como inteira, ela vai ser inteira durante todo o seu escopo. A dinâmica são as linguagens que permitem trocar o tipo da variável em tempo de execução. Você não diz qual é o tipo da variável, quando você faz, por exemplo, a primeira atribuição, ela recebe um tipo, por exemplo, se atribui inteira, ela passa a ser inteira, depois você atribui em booleana, ela passa a ser booleana, e assim por diante, né? Algumas linguagens também agora fazem, já há algum tempo, mas linguagens populares como Java, por exemplo, incorporaram isso há pouco tempo, fazem inferência de tipos. Você pode não dizer qual é o tipo da variável e ela vai ser inferida a partir das operações que você faz nela. Por exemplo, a partir da primeira atribuição de valor que você faz àquela variável. No entanto, é ainda tipagem estática. O compilador infere qual é o tipo e desde a compilação aquela variável já tem aquele tipo. Né? Não virou tipagem dinâmica, não. Né? Aí vem um conceito que sempre se confunde e diz que tipagem forte é quando você tem os tipos estaticamente definidos, o que não é verdade. A tipagem forte é um conceito que se confunde com tipagem estática, mas na verdade ele define uma outra coisa. Uma linguagem tem tipagem forte quando ela detecta todos os erros de tipo. Em outras palavras, você não consegue passar por cima do sistema de tipos, fazer uma gambiarra ali para provocar um erro, né? Então, algumas linguagens, por exemplo, como C, pega o tipo união em C. O tipo união é um tipo composto que permite que você tenha dois tipos numa mesma variável e ela pode receber valor de um tipo ou de outro tipo, dependendo do momento, né? Então, você pode ter uma união entre um inteiro e um float. Dá para atribuir inteiro para uma variável do tipo união e dá para atribuir um float para uma variável do tipo união. Só que o que dá para fazer em C? Você consegue em C fazer uma atribuição de float e depois ler como inteiro. Isso é um erro de tipo. A linguagem é estaticamente tipada, a propósito, mas permite que você passe por cima do sistema de tipos, que não deveria permitir. Se o que está atualmente dentro daquela variável do tipo união é um valor float, não poderia ser lido como inteiro. Isso deveria dar um erro em tempo de execução que seja. Então, as linguagens dinâmicas que, em tempo de execução, detectam qualquer erro de tipo, elas são fortemente tipadas também, tá? Outra coisa também é essa coisa dos tipos primitivos e os tipos compostos, né? Que eu já até adiantei aqui o tipo união. Os tipos primitivos são aqueles que não são compostos de outros tipos, como caracteres, inteiros, ponto flutuante, booleano, que são os mais comuns. E os compostos são aqueles que são compostos dos tipos primitivos, né? Então, nós temos, por exemplo, tipos compostos como os structs em C, que eles são, nessa análise teórica que se faz dos tipos compostos, você pode, considerando que tipos de dados são conjuntos, um tipo struct ele é o produto cartesiano dos dois conjuntos. Então, se eu tenho um tipo que é uma estrutura de dados, um registro, um struct em C, que tem uma componente inteira, uma componente float, então isso é a composição de todos os valores do conjunto inteiro com todos os valores do conjunto float. Isso me dá todos os valores possíveis desse tipo composto. Então você tem as uniões, e aqui que vem as uniões livres e disjuntas, as linguagens que implementam as uniões disjuntas, elas verificam
qual é o valor que está atualmente ativo e não permite você usar o outro, nesse exemplo de quebra de sistema de tipos que eu acabei de dar. Você tem os vetores, né, que alguns autores chamam de matrizes, e aí você pode ter matrizes de uma dimensão só, que são os vetores, e matrizes de múltiplas dimensões, mas os vetores, as matrizes, eles são mapeamentos finitos, porque eles mapeiam um índice do vetor, que é, por exemplo, um vetor de 10 posições, em C vai de 0 a 9, então o conjunto de 0 a 9, ele é mapeado para algum outro conjunto, por exemplo, o conjunto dos reais, o conjunto dos floats, né? Mas você também pode ter mapeamentos por função. Caso sua linguagem tenha funções como cidadã de primeira classe, você possa passar uma função como parâmetro, por exemplo, e em C a gente pega aí a função QSort, que faz um quicksort de um vetor, você tem que passar para essa função uma função, um ponteiro para a função, que é a função comparadora, se um elemento é maior que o outro, que o resto da lógica do quicksort está implementado, mas você tem que dar a lógica do se A é maior que B ou menor que B. Então, esse tipo que faz o mapeamento por função de dado dois valores quaisquer, por exemplo, digamos que o vetor é de floats, dado dois floats eu retorno inteiro, isso é um mapeamento por função. Você tem outros tipos menos comuns, são os conjuntos potência, não vou entrar em detalhes, acho que não vale a pena gastar o tempo de explicar, mas caso você tenha ficado intrigado aí, procure saber. Tipos recursivos, tipos definidos em termos deles mesmos, pensa numa lista encadeada. Aí você tem ponteiros, que podem ser considerados tipos primitivos ou tipos compostos, strings também, alguns consideram tipo primitivo, tipo composto, e a questão de referências, né? Linguagens que permitem fazer referência, que é uma forma de fazer um ponteiro um pouco mais segura, né? Então, os ponteiros você também tem no estudo de linguagem de programação, o estudo dos problemas de ponteiros e possíveis soluções. Isso é uma coisa que possivelmente pode também cair numa questão. E aí, caso você queira se preparar melhor, vale a pena pegar uma bibliografia e correr até, né, dar uma lida quais são os problemas que pode ter dos ponteiros, né? Só para lembrar rapidamente, o ponteiro solto, que é aquele ponteiro que aponta para uma posição de memória que já foi liberada, então ele está apontando para alguma coisa que pode estar sendo reutilizada com outra variável, ou pode ser só lixo de memória. E tem também o objeto solto, né, que é o vazamento de memória, que quando você pega o ponteiro e passa a apontar para outra coisa e aquele objeto não foi liberado e a sua linguagem não tem um coletor de lixo. Então aí aquele objeto fica ocupando memória e nunca mais vai ser acessível. E aí tem esses dois principais problemas com ponteiros. Passando para falar de variáveis e constantes, já que a gente falou de dados e tipos de dados, você tem a variável como essa abstração para uma célula de memória que contém o estado de uma entidade de computação, né, que é um dado, né, que está sendo computado, né. Então essa é a principal evolução, junto com o sistema de tipos, a principal evolução em relação ao assembly, que você mexia diretamente nas posições de memória dos registradores. Agora você tem as variáveis, essa abstração, você dá um nome X e isso aí é uma posição de memória que para você não interessa onde está. É um inteiro, ou é um float, ou é um double e você faz as operações em cima desse valor utilizando essa abstração que é um nome que você deu para a variável. Então ela é essencial no paradigma imperativo. E a propriedade da variável são várias, né? Então ela tem nome, muitas não tem nome inclusive, né? Existem variáveis que são anônimas. Por exemplo, quando você tem um ponteiro e você aloca uma posição de memória, por exemplo, com malloc, né, o new, e esse ponteiro aponta para essa posição de memória, essa posição de memória não tem nome. Quem tem nome é o ponteiro. Então, algumas variáveis têm nome, outras não. Elas têm sempre um endereço de memória. Ela tem um tipo de especificação. Se ela vai ser especificada explicitamente, eu estou definindo explicitamente a variável. Se ela vai ser sintática ou semanticamente definida. Então, dependendo de algumas linguagens, a partir do nome da variável, ele define algumas coisas. Se começa com a letra de A até K, é tipo inteiro, e de L até Z, tipo real, por exemplo, né? Valor, qual é o conjunto de bits que está ocupando o endereço de memória dela, e qual é o tipo. Uma sequência de bits no tipo inteiro pode valer um determinado número, no tipo float é outro número. Então, o bits mais tipo dá o valor da variável. Tempo de vida, se ela é local, global, alocação dinâmica, se ela é persistente, e o escopo de visibilidade. As constantes, né, que são algumas linguagens trazem, é um tipo de variável que, na verdade, a gente troca até de nome porque ela não varia mais, ela é constante, então ela não pode ser alterada, o valor dela não pode ser alterado. Então isso traz mais legibilidade para essas linguagens, né, os programas escritos nessas linguagens,
e podem ser constantes pré-definidas ou constantes declaradas. E com relação ao armazenamento, eu mencionei rapidamente a questão de persistente, né, não expliquei o que, é onde que fica armazenada aquela variável. As variáveis persistentes são aquelas que você grava em memória secundária, ou seja, você faz a persistência no seu disco rígido, por exemplo, de modo que você pode encerrar o programa, até desligar a máquina, e ao iniciar o programa de novo, você pode recuperar o valor daquela variável. E as transientes são aquelas que estão só em memória principal, e ao encerrar o programa você não tem mais como recuperar o valor. E nós temos algumas outras questões com relação ao armazenamento em memória principal, né? As diferentes linguagens de programação, elas começaram fazendo um armazenamento com alocação contígua em tempo de carga, por exemplo. Primeiramente fizeram essa alocação em tempo de carga, né? E essa alocação era assim, você carrega o programa e todas as variáveis são alocadas. Isso não permite definir variáveis dinamicamente. E a alocação contígua é aquela que você pode definir variável dinamicamente, mas elas são alocadas sempre para frente, nunca é recuperado o valor. E a memória, né, nunca é recuperada a memória que foi usada e não é mais necessária. E isso acarretava programas que usavam muito memória, eventualmente podem estourar, né, dar um overflow de memória, e aí ter que ser encerrado, alguma coisa assim. Então, as linguagens que são Algol-like, que foi a linguagem que gerou essa inovação que até hoje é utilizada, elas usam duas estruturas para armazenamento de memória, que são a pilha, ou stack, e o monte, que é a heap. A pilha, ela armazena as variáveis que têm um comportamento mais esperado de alocação e desalocação. Então, você, ao abrir um escopo, por exemplo, tem uma variável local, ela é alocada nesse momento, e quando fecha o escopo, ela é desalocada. E se você tem um bloco e abre um outro bloco menor, esse bloco interno, né, que eu estou chamando de bloco menor, ele vai ser necessariamente terminado e as suas variáveis alocadas primeiro. Então, aquele que abriu por último é aquele que fecha primeiro, que é exatamente o comportamento da pilha. Aquela que é colocada por último é aquela que sai primeiro. Então, a pilha, ela funciona dessa forma, de uma forma um pouco mais sofisticada, usando registros de ativação, ou alguns autores chamam de instâncias de registro de ativação, ou stack frame, em que quando você chega no escopo novo, por exemplo, chama uma função, digamos, sobe na pilha esse registro de ativação, esse stack frame, esse frame de pilha, e nesse frame de pilha tem toda uma sequência de informações que a linguagem de programação, ao compilar seu programa, ela sabe navegar nessa sequência de informações de modo que você tenha as variáveis que são usadas lá dentro, sejam parâmetros passados para a função, ou sejam variáveis locais, né? Você tem algumas ligações, por exemplo, eu preciso fazer uma ligação se você tem função definida dentro de função, você precisa fazer uma ligação com a função que é estaticamente superior, né? Dentro do texto do programa, lexicamente ou estaticamente superior. Por quê? Porque se na função, nessa função aqui interna, né, F1 é interna a F. Se em F1 eu faço referência a uma variável de F, eu preciso acessar o stack frame, o registro de ativação de F. Então esse elo estático me permite fazer esse acesso. E o elo dinâmico é o da sequência, novamente, note dinâmico estático, hein? É a da sequência de chamadas, ou seja, só em execução que eu consigo saber. O elo dinâmico é se F chama F1, F1 chama F2, F2 chama F1 de novo. Cada chamada dessa, o registro de ativação, o elo dinâmico aponta para o registro da função que me chamou. Porque quando eu acabar, eu vou ter que tirar o meu stack frame da pilha e o stack frame atual, que tem até um ponteiro, chama ponteiro de ambiente, né? Ele aponta para o stack frame atual. Aí eu tenho que saber qual é ele. O elo dinâmico mantém esse valor. E o endereço de retorno, que é para quando eu acabar de executar uma função que foi chamada, eu saber para onde que eu retorno, né? Se eu chamei F aqui, quando ela acabar, eu retorno para a linha seguinte. Então, isso tudo é feito, esse gerenciamento da pilha com esse comportamento bem comportadinho de aloca, o último que foi alocado vai ser o primeiro a ser desalocado. Já o monte, a regra dele não é tão direta, não é tão bem comportada assim, digamos. Existe uma regra, mas ela não é assim, o último que foi alocado é o primeiro que será desalocado. Então, é preciso fazer um gerenciamento desse espaço
mantendo uma lista de espaços disponíveis, ou LED, e lista de espaços ocupados, ou LEO. Então, a partir dessas listas, você tem uma série de possibilidades para alocação de memória. Você pode alocar memória no menor espaço onde cabe a memória que você tem que alocar, no primeiro espaço disponível, no maior espaço. Então, existem diferentes estratégias e cada uma tem suas características. Não vamos entrar em detalhes. Já para desalocação, você tem o controle pelo programador, em linguagens como C e C++, que você tem que desalocar a memória que você alocou, ou você pode ter o controle pela linguagem, como o caso de Java e .NET, C#, né? Em que a própria linguagem de programação ela se encarrega de fazer a coleta de lixo. E aí também existem algumas estratégias, né? Por exemplo, contagem de referência. Você vai, ao fazer uma coleta de lixo, você passa a partir da pilha e vai passando por todas as variáveis alocadas, contando quantas vezes elas são referenciadas. Aquelas que são 0, você recolhe. Marcar e varrer é parecido, você dá uma passada primeiro você zera todo mundo, dá uma passada e todo mundo que você alcançar, você marca que você conseguiu alcançar. Aí depois você dá uma segunda passada e quem tiver com 0 você considera que é lixo, porque se você não consegue alcançar aquela variável a partir da pilha, você não consegue usá-la, então é lixo. Coleta de cópias, você faz igual marcar varrer, só que você divide a sua memória em 2 e você faz uma passada só, ao invés de uma passada para marcar e outra para varrer, você passa uma só e todo mundo que você conseguir alcançar, você copia para outra metade que não estava sendo utilizada. E agora a metade de cima não vai ser utilizada, você vai usar só a de baixo. Então cada uma tem sua vantagem, sua desvantagem e elas são usadas dependendo da linguagem de programação, escolhe uma delas para usar. A linguagem Java, por exemplo, utiliza uma tática geracional. Assim, quando você passa uma vez o coletor de lixo, aquelas variáveis que sobreviveram à coleta, elas passam de geração. E quanto mais você passa de geração, quanto mais antiga é a variável, ela é das antigas, menos ela é verificada para fazer coleta. Porque a ideia é que os objetos eles são produzidos e a maioria deles vira lixo rapidamente. Então, um objeto que não vira lixo rapidamente, ele vai ser menos verificado, você passa a verificar uma parcela menor da sua memória, assim ganhando agilidade, né? Então, isso é uma outra tática. Com relação à memória secundária, você tem o conceito de persistência de dados, que eu mencionei, e aí você tem APIs que fazem acesso serial, acesso aleatório, frameworks que fazem persistência ortogonal transparente, mecanismos de serialização, uso de bancos de dados, mapeamento objeto relacional, mais recentemente no NoSQL. Então não vamos entrar em detalhes, mas assim, sabendo que o conceito de variáveis também ele vai para esse outro lado e vai chegando mais próximo a outras disciplinas, como disciplinas de banco de dados, por exemplo, e manipulação de arquivos. Bom, então nós temos já os tipos de dados, nós temos as variáveis, e o que você faz com essas variáveis que representam esses dados? Você coloca elas em expressões e comandos, né, que são frases, expressões são frases do programa que necessitam ser avaliadas e produzem como resultado um valor, ou seja, uma conta ou uma computação. E aí você tem operadores, operandos e um resultado, né? X mais 1, operador é o mais, X e 1 são os operandos, esse é um operador binário, porque tem 2 operandos, e o resultado qualquer que seja o valor de X acrescido de 1. Então, é o resultado dessa expressão, e você pode pegar esse resultado e, sei lá, atribuir para o próprio X ou para Y. Então, as expressões são perenes, elas são muito comuns e aí vai até diferente, independente de paradigma, né? Se variáveis são mais do paradigma imperativo e menos do paradigma funcional, as expressões também são muito comuns no paradigma funcional e também no declarativo como um todo, lógico também, né? Então, as características das expressões podem ser simples ou compostas, né? Então, 1 é uma expressão simples, vale 1, é avaliado como 1. Já x mais 1 é uma expressão composta. A aridade é a quantidade de operandos, como eu acabei de falar, mais sendo binário, porque tem 2 operandos. A origem, se ele é pré-existente ou se o programador definiu aquele operador. A notação pré-fixada, infixada ou pós-fixada, a gente está mais acostumado com os operadores infixados, né, no meio dos 2 operandos, quando é um operador binário. E quando é um operador unário, como por exemplo o incremento em C, que é o mais, você pode ter o mais x, que é pré-fixado, e o x mais, que é pós-fixado. Efeitos colaterais. Então, qual é o conceito aqui? Efeitos colaterais. Porque o objetivo principal de uma expressão é retornar um valor.
Então pega, por exemplo, x++. Qual é o objetivo dessa expressão? É retornar o valor de x mais 1. Qual é o efeito colateral que acontece? X é incrementado em 1. Então isso é até não muito intuitivo, porque me parece que você faz um x++ porque você quer incrementar a variável x em 1, né? Porém, em teoria de linguagem de programação, isso é um efeito colateral. E qual é o efeito principal? Retornar o valor de x mais 1. Bom, a precedência e associatividade são outras questões também em linguagem de programação. Quando você tem uma expressão com vários operadores, qual que vai ser primeiro? Por exemplo, você tem uma multiplicação e uma soma, a multiplicação tem precedência em cima da soma, faz primeiro, independente dela estar à esquerda ou à direita da soma. E a associatividade, isso você vai, depois que você tem todos da mesma precedência, então só tem soma e subtração que tem a mesma precedência, se você vai fazer da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? E o curto-circuito é um outro conceito de expressões, que é quando você, por exemplo, vai fazer uma operação de multiplicação e você está multiplicando por zero. E qualquer coisa que vem depois disso, se você tem várias operações de multiplicação, o resultado vai ser zero, nem precisa fazer. Mas a multiplicação não vale a pena ficar fazendo essa verificação. Então, curto-circuito geralmente é usado quando? Em operações booleanas. Se você tem uma operação booleana muito grande, se x é maior que 1, e y é maior que 2, e z é maior que 3. Se y maior que 1 já deu falso, falso e qualquer coisa é falso. Então, falso e isso aqui vai dar falso, e isso aqui vai dar falso. Então, eu nem preciso avaliar se y é maior que 2 ou se z é maior do que 3. Você faz um curto-circuito aqui e já diz que aquela expressão é falsa. Mesma coisa com ou. Se deu um ou e a expressão é verdadeira, verdadeiro ou qualquer coisa é sempre verdadeiro, então você não precisa continuar verificando. Isso pode causar uma certa confusão quando, por exemplo, você tem curto-circuito misturado com efeito colateral. Então, digamos que você tem uma expressão x maior do que 1 e y maior do que 2. Então, quando dá o curto-circuito aqui, esse y não acontece, porque eu não avaliei. Então, o efeito colateral de incrementar y não vai ser computado. Quando você analisa um código desse, você geralmente não para olhar o curto-circuito. Você dá uma olhada por alto no código e você vai achar que sempre que passa por ali, incrementa o valor de y e você vai analisar aquele código de maneira incorreta, né? Então, muito cuidado ao combinar efeitos colaterais com curto-circuito. Algumas linguagens possuem operadores diferentes, por exemplo, em C, em Java, se você usa o E sozinho, não faz curto-circuito. Se você usa o E, ali faz curto-circuito. Então, algumas linguagens permitem que você ative ou desative o curto-circuito. Expressões podem ser também categorizadas, né? Expressões literais, agregações, quando você, por exemplo, define um vetor passando todos os valores de uma vez só, aritméticas de soma, relacionais de comparação, maior que, menor que, booleanas, e ou, binárias, quando você faz e ou binário, XOR, e etc. Condicionais, quando você tem, por exemplo, aquele operador ternário, né, em C, em Java, você tem uma expressão, interrogação, esse valor vai ser retornado caso a expressão seja verdadeira, 2 pontos, esse valor vai ser retornado caso a expressão seja falsa. Então, essa é uma expressão condicional. E as chamadas de função, elas são consideradas expressões também, porque elas retornam um valor, toda função retorna um valor, então uma função é uma abstração de uma expressão. Referenciamento, que quando você usa ponteiros, você tem operações de referenciamento, de referenciamento, né? E as expressões categóricas são aquelas que trabalham com tipos. Então, se você verifica se x instance of string, isso é uma expressão considerada categórica. Já os comandos, né, você tem o objetivo de atualizar variáveis ou controlar o fluxo em linguagens imperativas. E aí você tem alguns comandos de atribuição. Notem que atribuições em C são expressões, porque elas retornam valor. Então, por isso que você consegue fazer x recebe y recebe 0, porque y recebe 0 vai retornar 0, que é atribuído a x. Então, algumas linguagens, as atribuições são expressões e não comandos, mas em outras elas são comandos. Temos também comandos sequenciais, são blocos de comandos colaterais, que são processados em paralelo, condicionais, if, switch, iterativos, for, while, chamadas de procedimentos, são abstrações em cima de comandos, porque não retornam valor, e comandos de desvio incondicional, como goTo,
break, continue e return, que você vai desviar independente, né? Então aqui você tem geralmente as linguagens fazendo um equilíbrio entre a linguagem mínima, porém Turing complete, você consegue fazer todas as computações com ela, porém pode ser um pouco mais difícil, e uma linguagem com muitos comandos e acaba tendo comandos desnecessários. Então as linguagens tentam botar aí um conjunto de comandos que facilita o trabalho do programador, mas ao mesmo tempo não dificulta para ele aprender essa linguagem, vai ficar muito complexa, né? Então a modularização é um outro componente quando você estuda linguagem de programação e fala dessa questão de você dividir para conquistar, né? Você começou a programação com bloco monolítico, depois você passou a dividir algumas coisas, seja a questão dos tipos, seja a questão das funções, né? Então são a questão da abstração de processos e abstração de dados. Então quando você passou a ter funções, e você pode funções, chama outras funções, que chamam outras funções, isso é uma abstração de processo. Quando você chama uma função tipo printf, você não quer saber qual é o processo de imprimir uma coisa na tela, você só chama e ela vai imprimir, você abstrai qual é o processo, né? E da mesma forma também a modularização trabalha com abstração de dados, que é você criar tipos abstratos de dados, né? Então classes em programação orientada a objeto, ou os TADs em C que você cria, são abstrações em cima de tipos. Então você foi partindo para se dividir para conquistar e hoje nós temos modularização que permite que a gente crie unidades que são compiladas separadamente, teoricamente vão ter um propósito único, interfaces apropriadas com outras unidades, elas vão poder ser reutilizáveis, tipo você faz um import de stdio e utiliza o printf. Algumas elas são modificáveis, que são aqueles módulos que você criou do seu sistema e que são mais fáceis de modificar porque eles são autocontidos ali com interfaces apropriadas com outros módulos e você consegue mudar uma coisa interna sem afetar os outros códigos. E pode conter várias coisas, né? Tipos, variáveis, constantes, funções, procedimentos. Então a questão aqui é você abstrair o que um programa faz, por exemplo, o printf ele vai imprimir uma coisa na tela, o QSort vai fazer uma ordenação, vai ordenar um vetor. E como ele é implementado. Para você que está só usando, não interessa ou interessa pouco. Interessa saber que o QSort é um quicksort e não um bubble sort, que o bubble sort seria muito lento. Mas como exatamente ele implementou o quicksort não te interessa, né? Então a abstração de processo, como eu falei, são subprogramas. E quando você estuda subprogramas, você estuda, por exemplo, a questão dos parâmetros. Os parâmetros eles dão maior redigibilidade, legibilidade e confiabilidade para os subprogramas, que são as funções e os procedimentos. Antes quando você não tinha parâmetros, era muito ruim, porque você tinha que recorrer a variáveis globais e outras coisas que não promoviam essas características. Então, quando a gente estuda parâmetro, a gente estuda a questão do parâmetro real, parâmetro formal e o argumento. O parâmetro real é o valor que está sendo passado como parâmetro. Então, se eu tenho uma função que recebe um inteiro, e eu chamo essa função f passando x, x é o parâmetro real. Se ela é definida lá como f recebendo int a é o parâmetro formal. Então, o parâmetro real x, ele tem que ser copiado, o valor de x ele tem que ser passado de alguma forma, né? Um mecanismo desse é cópia, para o parâmetro formal, que é o parâmetro a, lá em cima, né? E argumento seria o valor, né? Então, você tem x valendo 10 atualmente. Então, 10 é o que vai ser passado de x para a. Então, f passando x, que vale 10, para a função f, que definiu como int a. X é o parâmetro real, a é o parâmetro formal e 10 é o argumento que é passado. E essa passagem ela pode ser por correspondência posicional, então se é int a, int b, int c, se eu passo x, y, z, x vai para a, y vai para b e z vai para c na mesma ordem, posicional. E algumas linguagens permitem que você faça por palavra-chave. Eu chamo f, mas falo z vai receber, perdão, c vai receber x, b vai receber agora eu confundi, peraí, é x, y, z, né? Então, C vai receber x, B vai receber y e C vai receber, enfim, e A vai receber outra coisa, né? Muito difícil, sem ter alguma coisa para escrever aqui, estou tentando falar rápido sem abrir um código para mostrar, mas assim, deu para entender, né? Você, por palavra-chave, você diz qual é o parâmetro real que vai para cada parâmetro formal. E aí você pode ter algumas linguagens que permitem que você defina valores default. Então você tem lá int A, int B, int C recebe 0.
né? Então, quiser, esse recebe zero significa, se não for passado um parâmetro real para o parâmetro formal C, ele vai valer zero, né? Então você pode deixar de passar que ele tem um valor default. E varargs, que é você poder passar um valor, uma quantidade variável de argumentos. Pega, por exemplo, printf. Printf você passa uma string com vários códigos, onde vão ser colocados alguns valores, e você passa uma sequência de valores quantos você quiser. Não é um, é dois, é quantos você quiser. Então a linguagem permite que se definam funções, subprogramas, que aceitam um número variável de argumentos. A passagem, a direção de passagem, a passagem também ela tem vários outros componentes, como a direção, entrada ou saída, e às vezes é entrada e saída. O mecanismo, que é por cópia ou por referência. Por cópia vai copiar esse valor 10 de x para o valor, para a variável local a, que é o parâmetro formal lá da função f. A referência ela vai fazer com que a seja uma referência, ou seja, vai ter um ponteiro apontando para x. Então, nesse caso, por exemplo, se você permitir que se faça alterações em a, vai fazer alteração em x também. Se não for direção de saída, a linguagem tem que ter um mecanismo para não permitir isso. Então, a direção só de entrada, ela é mais facilmente implementada por cópia. E a direção de saída, ou entrada e saída, mais facilmente implementada por referência. E o momento de passagem, geralmente é normal, quando você chama, passa. Mas pode ser por nome, cada vez que você se refere ao parâmetro formal, ele passa novamente o valor, o que pode fazer ele passar várias vezes, e se esse valor for uma expressão, pode ser que você esteja calculando essa expressão várias vezes. E a preguiçosa é que aí você passa só da primeira vez, o que você tem que ficar atento é que muitas vezes você chama uma função, você passa uma determinada expressão com um efeito colateral, por exemplo, e você acha que essa expressão vai ser avaliada com certeza, mas na preguiçosa ela só vai ser avaliada se ela for usada na função que está sendo chamada. Então, por isso que o normal geralmente é mais utilizado pelas linguagens de programação, mas algumas permitem ou suportam ou permitem que você use por nome ou preguiçosa. Então aqui, na abstração de processo, você tem a função como abstração de uma expressão e o procedimento como abstração de um comando, já até adiantei isso aí. Todos os dois são chamados de subprogramas. A abstração de dados é na definição de tipos, e em tipos simples podem ser depois usados para fazer tipos abstratos de dados, né? Então você tem na linguagem C, eu já usei aqui alguns exemplos, né? Você tem um arquivo de cabeçalho, você tem um arquivo de implementação, tem que usar a condição de guarda, geralmente você usa um makefile para ajudar a compilação. Em C e C++, esse processo é mais facilitado por conta das classes, né? E aí você também pode ter módulos de maior granularidade, você tem pacotes em Java, ou espaço de nome em C++, pode, a partir disso, constituir bibliotecas, frameworks, utilitários, softwares prontos e também trabalhar na modularização dos arquivos que compõem, né? Em Java, por exemplo, já tem uma questão. Cada pacote se refere a uma pasta no sistema de arquivos e aquilo ali já é pré-definido, você tem que observar, pelo menos na maioria dos compiladores Java. Em C++ não, e você pode ficar livre para ver que forma você vai organizar esses arquivos, né? Então, esses módulos, eles dão suporte às técnicas top-down, né? Você está orientado à funcionalidade. Que funcionalidade que eu preciso? E você vai baixando o nível de abstração até você chegar no nível de implementá-las lá. Ou bottom-up, orientado a dados. Quais os dados que eu tenho? E você vai construindo em cima desses dados até chegar nas funcionalidades que você quer. E aí a gente chega na questão do polimorfismo, né? Um sistema de tipos como característica também de linguagem de alto nível, como eu já mencionei, ele vai ter verificação de tipos, que pode ser estática, dinâmica ou mista. Então, aqui, por exemplo, a mista é quando você tem uma linguagem como Java, que você permite que uma referência a um tipo object aponte para uma string. Então, quando você faz uma determinada operação, existe também uma verificação dinâmica do tipo string ali, se essa operação pode ser feita naquele tipo, mesmo que a sua referência não seja exatamente string, né? E a estática é quando você tem a referência e não tem como não ser outra coisa, você pode fazer essa verificação. Eu posso fazer uma soma de dois booleanos, numa linguagem que não permita isso, ele já vai verificar isso estaticamente. Novamente a questão de linguagens fortemente tipadas, que eu já falei, o termo gera confusão, e a questão de inferência de tipos também, que eu já adiantei lá atrás, que um sistema ele pode permitir essa inferência de tipos e mesmo assim ser, por exemplo, estaticamente tipado.
Com relação ao sistema de tipos também, a gente geralmente fala sobre conversões implícitas, né? E as conversões implícitas de tipo, elas podem se dar no nível estrutural. Se os tipos tiverem a mesma estrutura, mesmo que, por exemplo, você define uma struct coordenada, que tem 2 floats, e define uma outra struct ponto, que tem 2 floats, e são 2 floats, então eu vou fazer a conversão de um para outro, isso seria uma conversão estrutural. Mas se um chama coordenada, o outro chama ponto, eles têm nome diferente, você não permite a conversão, então você está fazendo a conversão nominal, você só permite fazer a atribuição se eles têm o mesmo nome. E os sistemas de tipos, então, a gente chega, enfim, na questão do polimorfismo, eles podem ser estritamente monomórficos, ou seja, cada operador trabalha exatamente com um tipo, ou polimórficos, os operadores podem trabalhar com múltiplos tipos. E nenhuma linguagem de alto nível é estritamente monomórfica. Você pega, por exemplo, o símbolo de mais, que trabalha a adição tanto de inteiro quanto de ponto flutuante. É o mesmo símbolo e ele aceita inteiros, ele aceita ponto flutuante. Então, ele já é polimórfico, portanto, aquela linguagem não é 100% monomórfica. Porém, algumas linguagens elas são mais polimórficas do que outras. E aí você tem 4 tipos de polimorfismo. 2 que são ad hoc, ou seja, não são polimorfismo de verdade. O polimorfismo está acontecendo, é uma ilusão, na verdade está acontecendo um outro processo interno, como por exemplo o polimorfismo de coerção. Se você tem uma função em C que aceita um float e você chama ela passando um inteiro, parece que essa função aceita tanto float quanto inteiro, quando na verdade o que está acontecendo é que esse inteiro está sendo implicitamente convertido para float. Então a função ela é monomórfica, só que ela parece ser polimórfica porque está acontecendo uma coerção. Mesma coisa sobrecarga. O mais parece ser polimórfico, porém ele é monomórfico porque no fundo ele está vinculado a 2 funções monomórficas diferentes. A função de soma de float é diferente da função de soma de int. E aí você tem as funções, né, sendo dependentes ou independentes de contexto, que significa o quê? Uma linguagem que é dependente de contexto permite que você tenha uma sobrecarga de função, ou seja, você tem mais de uma função com o mesmo nome, você tem lá em Java, em PrintWriter, você tem println. Println tem o mesmo nome. Esse println, ele recebe como parâmetros diferentes. Uma recebe um inteiro, outra recebe um char, outra recebe um float, outra recebe um object. Então assim que se faz a distinção de qual println você está chamando. Então, uma linguagem independente de contexto como Java faz a distinção só pelos parâmetros. Uma dependente de contexto como Ada pode fazer distinção também pelo tipo de retorno. Então, você pode ter no mesmo módulo uma função f que recebe um inteiro e retorna inteiro, uma função f que recebe um inteiro e retorna float. A diferença está só no tipo de retorno. Somente linguagens dependentes de contexto permitem fazer isso. E aí você tem a questão se a linguagem permite sobrecarregar os operadores ou não, C++ permite, Java não. Então tem várias questões ligadas a esse polimorfismo de sobrecarga. Agora, os polimorfismos universais são os paramétricos, que permitem que você defina, por exemplo, em Java, a partir do Java 5, ArrayList ou list, list de um tipo T qualquer. Esse tipo T vai ser substituído por o que você quiser. Então você define uma lista de string e na sequência você define uma lista de object, uma lista de integer, uma lista de qualquer tipo, ponto que você definiu. Então, essa mesma lista aceita dentro dela diferentes tipos a partir desse politipo, ou esse tipo genérico que é definido T ali, que pode ser substituído por outros tipos. Já o polimorfismo de inclusão é aquele que é trazido pela orientação objeto, que é o polimorfismo da herança, que você tem, por exemplo, println que recebe object, e como qualquer classe Java é subclasse de object, então esse mesmo println aceita referência para qualquer classe. Aceita referência para string, aceita referência para integer, aceita referência para ponto, qualquer classe que eu criar, eu posso depois chamar o println que já existe e que recebe object. Esse é o polimorfismo universal de inclusão. Ele inclui todos os subtipos daquele tipo ali. Da mesma forma também, se você define que um ArrayList, né, ele tem um método add para adicionar um parâmetro, se eu faço uma subclasse de ArrayList, essa subclasse também já tem o add, né? É como se também esse método add fosse inclusivo de todas as subclasses que forem criadas a partir daquela classe. Isso também é uma outra forma de inclusão. E aí dentro dessa forma da herança do método você pode sobrescrever, né? Então você pode ter uma classe produto com o método caro se é maior do que 100 e uma classe
carro, que é um produto que você vende na sua loja, só que aí o caro vai passar a ser um valor muito maior, né? Um carro que custa 200, ele não está caro, ele está muito barato. Então, isso só é permitido por conta da amarração tardia, porque se você tem uma referência para produto e chama o método caro, ele vai tardiamente ou dinamicamente ou em tempo de execução verificar qual é a classe real daquele objeto. É a classe carro, então eu vou chamar o método sobrescrito na classe carro. E isso também traz a questão das classes de subprogramas abstratos e metaclasses, que são conceitos de programação orientada a objeto, então não vou entrar muito aqui nesse aspecto, né? Outra coisa também que eu vou passar muito rápido são os mecanismos de exceções, que são tratados no livro do professor Flávio Arejão, mas eles são um assunto que são também amplamente tratados em programação orientada a objetos, então não precisa aqui a gente ficar revendo essas coisas, mas é interessante você ver que as linguagens de programação elas têm diferentes abordagens para o tratamento de erro, né? Então, abortar, você fazer teste de tratamento imediato, retornar código de erro, usar parâmetro de saída, usar funções de uma API, ou, por exemplo, um mecanismo de exceções, que é a forma mais elaborada, presente nas linguagens mais modernas aí, né? Então, aí você tem um estudo de características das exceções, se tem hierarquia controlada ou qualquer objeto pode ser lançado como exceção, geralmente é colocado num bloco try, e aí você faz a captura nos blocos catch, esse é o que traz a linguagem Java, C++, algumas linguagens usam outros nomes, conceito de propagação de exceção, captura e relançamento, continuação por terminação ou por retomada. Isso não é muito falado, né? Então vou falar um pouquinho sobre isso. Geralmente, quando tem uma exceção em Java, C++, a maioria das linguagens, você tem um bloco try aqui, e tem uma exceção no meio, você vai para o bloco catch e continua. A retomada seria se você fosse para o bloco catch, tratasse a exceção e voltasse para dentro do bloco try, que poucas linguagens, eu não conheço pelo menos, linguagens que utilizam a retomada. A maioria usam mesmo o conceito de terminação daquele bloco try, que é chamado, aliás, de bloco supervisionado. Obrigatoriedade em declarar ou não, né? Em Java tem a coisa do runtime exception das outras, que são checadas, e a questão de exceções com polimorfismo que precisa ter cuidado aí, mas não vamos entrar em detalhes. Outra coisa também é a concorrência, que é um conceito de sistemas operacionais, então também não vou entrar muito em detalhes aqui, né? Você deve ter feito aí seu resumo de sistemas operacionais também, se você está numa de revisar todo o seu curso de ciência da computação e engenharia de computação. E a questão aqui é que o paralelismo do sistema operacional, a questão que a gente tem que saber é que ele não é suficiente para ocupar todos os processadores e núcleos de máquinas modernas. Então, mesmo com o seu sistema operacional rodando, mesmo com vários programas rodando, você ainda tem alguns núcleos que podem ficar ociosos em máquinas que são multinúcleos ou multiprocessadores, né? Esses grandes máquinas que processam dados aí com um monte de processadores, com um monte de cores. Então, passa-se a fazer a concorrência em linguagem de programação. E aí, existem linguagens que trazem mecanismos bem básicos, como semáforos, ou linguagens que trazem mecanismos bastante avançados, com programação com corrente estruturada, em que você pode definir regiões críticas, que são condicionais, botar monitores, que você vai observar esses monitores para ver se você vai executar ou não. A questão da definição das classes Java, por exemplo, que são thread safe, ou seja, todos os seus métodos eles só vão poder ser utilizados por uma thread a cada momento, então a classe garante isso para você, ao custo de um pouco de eficiência, né, perde um pouco de eficiência. E alguns frameworks um pouco mais complexos, né, o ForkJoin é um framework que foi trazido em uma das versões recentes, ou nem tão recente assim, de Java, em que você define tarefas e o próprio framework faz essa fork, né, essa divisão, essa bifurcação, e depois lá na frente ele junta o resultado das tarefas para você, e você se concentra em quais são as tarefas a serem feitas. Ou então, a partir do Java, eu não lembro as versões, talvez do Java 8 eles começaram a trazer isso, não sei se foi incluído ou mais para frente, existiam as operações em dados grandes, né, dados varejo, digamos assim, bulk data operations, que faria, por exemplo, select, map, reduce, que são operações que são facilmente paralelizáveis, né? Então os frameworks eles vão trazendo, as linguagens de programação vão trazendo para elas essa responsabilidade de paralisar as coisas, porque não é mais suficiente só ficar no paralelismo do sistema operacional, né? Você pega a própria linguagem Go como uma linguagem que traz isso como
um dos seus aspectos principais. Bom, o livro do Flávio termina, né, com um capítulo de avaliação de linguagens, que ele traz assim, uma dificuldade para definir critérios, né? Você pode fazer inúmeros critérios diferentes para você fazer uma avaliação de linguagem, depende do seu contexto, né? Então também é difícil de realizar, dificilmente é imparcial, mas ele traz ali alguma forma de você avaliar as linguagens com um sistema aí que ele propõe que possa ser usado para fazer uma avaliação, né? E ele conclui assim esse conteúdo, que é um curso padrão aí de linguagem de programação, que você pode fazer com essa sequência, ou você pode usar uma outra sequência de um livro de linguagem de programação, por exemplo, do Sebesta, ou do Tucker ou do Noonan, que é um outro livro conhecido também de linguagem de programação, e vai passar de alguma forma por esses temas aí que compõem, né? Eu tentei ser o mais rápido possível, mas veja que o curso inteiro de linguagem de programação ele acabou tomando aqui 1 hora e pouco para eu fazer esse resumo. Infelizmente não tem como falar disso tudo e relembrar as coisas sem gastar esse tempo, né? Bom, se você quiser exercitar um pouco, existem algumas questões, eu vou passar por algumas poucas questões que eu selecionei e você pode correr atrás de algumas outras questões. Eu tirei algumas questões de exames nacionais de desempenho dos estudantes, o ENAD, né, que avalia os estudantes de graduação que estão terminando os cursos, e o POSCOMP, que é o exame para ingresso na pós-graduação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente deixar alguns segundos a questão mostrada aí, você pode dar pause no vídeo agora, ler a questão e tentar responder. Mas eu não vou ficar muito tempo para o vídeo não ficar mais tão grande, já vou passar para a resposta. Nesse caso, são verdadeiras as opções 3 e 5. E vamos avaliar então esses itens aí, por que são verdadeiras questões 3 e 5, né? Então, algumas delas são discutíveis, mas vamos lá. LPs procedurais facilitam legibilidade de documentação, que é a questão 1, falso. Não há evidências disso, então a gente pode marcar como falso. LPs declarativas facilitam o desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão? Falso. As lógicas sim, mas as funcionais não necessariamente, então a gente pode também marcar como falso. Por isso que é um pouco discutível, né? Mas vamos lá. LPs funcionais facilitam a definição de requisitos e decomposição funcional? Verdadeiro. Foco nas funções. LPs estruturadas promovem forte acoplamento entre dados e funções? Falso. Promove exatamente o contrário, né? Fraco acoplamento. Quem acopla dados e funções são as linguagens orientadas a objeto. LPs OO permitem reduzir custos de desenvolvimento e manutenção? Verdadeiro, por meio de abstração e reuso. Então, mais uma questão aí, vou deixar você dar o pause no vídeo. Então, vamos agora para a resposta. A resposta da questão é a letra C15, né? Ela pergunta quantas, considerando que o programa não reutiliza resultados previamente computados, quantas chamadas são feitas à função fib para computar fib5? A gente pode fazer construir a árvore de chamadas da função. Como não é usada a técnica de memorização, então, por exemplo, quando eu chamo F1 aqui e chamo F1 de novo, ele executa de novo, então, né, se eu chamo ela para o 5, vai chamar para o 4 e para o 3, o 4 vai chamar para o 3 e para o 2, o 3 vai chamar para o 2 e para o 1, o 2 vai chamar para o 1 e para o 0, e assim por diante. Isso vai me dar 15 chamadas a partir da recursividade. Mais uma questão aí, agora do POSCOMP 2018. Então, pausa no vídeo para você tentar adivinhar. E a resposta com relação à alternativa correta em relação ao paradigma imperativo de linguagem de programação é a letra E. Descreve uma sequência de passos que mudam o estado de um programa. Tá? Então, o paradigma imperativo é baseado na arquitetura de von Neumann ou von Neumann. Então, a A está incorreta, porque diz que não é. Linguagens imperativas são tipadas. Então, a B está incorreta, porque as linguagens de alto nível todas têm tipos, né? Mesmo que sejam dinamicamente tipadas, elas têm tipos. LPs OO são no máximo uma subcategoria das linguagens imperativas, então a C está incorreta. Eu não sei nem o que é arquitetura de Harvard, mas pelo primeiro comentário acima, a D também está incorreta. E as LPs imperativas são baseadas em mudança de estado de memória, então essa é a alternativa correta. No POSCOMP 2018 tem mais uma questão aí, que é a questão 33. Dá pausa aí para você responder. E essa chamada que ele está colocando aí é um exemplo de abstração de quê? De processo, né? E aí a gente já falou de abstração de processo. Quando você chama uma função, isso abstrai um processo. Então, isso é uma abstração de processo, são subprogramas. Ok.
Mais uma questão do POSCOMP 2018. Dá pausa aí e veja o que é correto afirmar. É correto afirmar que D, né? Então vamos uma por uma. A alternativa A diz que tipos booleanos são valores que são mantidos fixos pelo computador. Não faz sentido se tipos são conjuntos cujos valores exibem comportamento uniforme. Se a intenção é falar das variáveis booleanas, elas podem mudar de valor como qualquer uma, né? Então, um tipo booleano não é um valor, é um conjunto de valores. O double é um tipo inteiro duplo com menor precisão. Não é, né? O double ele tem maior precisão do que o int. E ele não é um tipo inteiro, é um tipo ponto flutuante. A alternativa C, quem só tem dois valores é o tipo booleano. A faixa de valores dos tipos inteiros são somente dois elementos. Não é verdade, esse é o booleano. A E, vetores, matrizes e ponteiros são exemplos de tipos de dados primitivos. Também não, são tipos de dados compostos. Só sobrou a letra D, uma conversão de tipos implícita consiste em uma modificação de tipo de dados executado automaticamente pelo compilador, que é verdade. Apesar que poderia ser interpretador. Então, essa aí também é interessante, vai falar de paralelismo, então dá um pause aí e dá uma boa pensada, porque essa é mais complicada. Conseguiu achar a resposta? Então, qual o número total de processos criados com a execução desse programa aí? 64 processos. Por quê? Porque aqui você tem a chamada de fork, e quando o fork é zero, significa que é o pai, quando que é um filho. Quando maior que zero, significa que é o pai que recebe a identificação do filho. Então você tem que ver que ele vai passar 5 vezes, né, criando um novo processo. Em cada processo ele faz um pouco menos de criação, mas cada um desses aqui também vai criar também os seus novos processos e assim por diante. Então, um processo inicial gera 6 filhos, um filho gera 5, 2 deles geram 4, 4 geram 3, 8 geram 2 e 16 filhos geram um outro processo, totalizando 64 processos. Bom, tem POSCOMP desde 2002, então vocês podem puxar outras questões de linguagem de programação por lá. Eu encontrei 4 questões na prova de 2018 e trouxe uma do ENAD, então possivelmente você já consegue encontrar outras 64 questões, talvez. E para os próximos POSCOMP, caso você esteja vendo esse vídeo mais para frente, esses slides foram feitos em 2019, mas em 2020 e 2021, por conta da pandemia da Covid-19, não teve POSCOMP. Mas para o futuro, com novas provas, vão vir outras questões interessantes de serem abordadas aí, né? Então isso enriquece aí o nosso estudo de linguagem de programação, caso essa seja uma área que você queira se aprofundar ou relembrar, tá bom? Então é isso que eu queria trazer. Eu fico por aqui e deixo vocês com as palavras do poeta. Depois que matar a jiboia, jararaca deita e rola. Tchau!